Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da JetDeal. Essa é a nossa primeira edição e nós temos alguns convidados especiais. Nós temos aqui o José, que é o fundador do grupo de disponibilidades executiva com milhas, e nós temos aqui a Ingrid, que é uma das fundadoras da Premium Travel, uma agência de viagens especializada em classe executiva e primeira classe. Seja bem-vindo, José. Obrigado por você ter vindo. Seja bem-vindo, Ingrid. Vocês podem se apresentar. Acho que eu fui bem sucinto na minha apresentação de vocês. Obrigado, Wesley. Prazer estar aqui nessa primeira versão aí do podcast. Sou José do Instagram Executiva com Milhas. Hoje a gente busca aí diariamente essas disponibilidades de classe executiva para ser emitida com milhas e posta ali num grupo de WhatsApp. E de longas datas, o Wesley, agradecer estar lá no nosso grupo, desenvolve esse excelente programa de pesquisa que acaba que ajuda a gente bastante no nosso dia a dia. Obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer bater um papo aí com você. Obrigado por ter vindo. Ingrid? Obrigada, Wesley, por me receber. Eu sou cofundadora da Premium Travel, que é uma agência especializada em passagens aéreas de executiva e primeira classe, com descontos especiais. E é um prazer estar aqui na primeira edição, principalmente com grandes nomes do mundo das milhas, o José da Executiva com Milhas e a JetDeal também. Então, vai ter muitos assuntos interessantes para discutir hoje, eu estou ansiosa. Engraçado que na nossa conversa de hoje a gente tem pessoas de profissões completamente diferentes. Vocês olham aqui para a mesa, vê gente de viagens, vê gente da área do mundo das milhas, né? Mas a gente tem aqui o José, que é um engenheiro, a gente tem a Ingrid, que é uma médica. Então a gente tem pessoas de diversas áreas que fazem parte do mundo das milhas, né? Eu acho que isso é bastante interessante porque mostra o quanto o mundo das milhas é um mundo versátil, né? Ele pode atender diversas pessoas que não necessariamente precisam empreender, mas que ao mesmo tempo podem se beneficiar disso, né? Seja viajando, seja empreendendo, tendo negócio, ou até mesmo ajudando sua família, né? A poder fazer viagens legais, viagens melhores. Eu acho que é bastante interessante e até agradeço por vocês estarem aqui, mas acho que um dos principais motivos da gente estar tendo essa conversa hoje é a gente poder discutir um pouco sobre a realidade do mundo das milhas, sobre as coisas que o mundo das milhas pode oferecer, sobre os desafios, sobre tudo que a gente pode fazer no mundo das milhas e ensinar um pouco para os nossos espectadores o que eles podem fazer, o que eles podem aprender com o mundo das milhas, aquelas pessoas que ainda não fazem parte, como que elas podem se beneficiar, ainda existem muitas oportunidades, e também aquelas pessoas que já fazem parte, aprender um pouquinho com pessoas que são tão experientes, têm tanto conhecimento aí no mundo das milhas e podem compartilhar isso com a gente. Então, começando, eu queria entender um pouco mais de vocês, e aí dessa vez você pode começar, Ingrid, como que você entrou no mundo das milhas, como que isso surgiu, como você caiu de paraquedas, como você conheceu e como foi para você, desde o princípio, entrar no mundo das milhas até chegar a efetivamente ter uma agência de viagens como você tem hoje? Bom, acho que isso também tem um pouco a ver com a minha profissão. Como médica, eu adoro me relacionar com pessoas, eu adoro conexão com pessoas. E viajar, para mim, é uma forma de estender essa conexão. Conhecer novas culturas, novos costumes, novos lugares, novos hábitos. E eu acho que viajar é você se redescobrir várias vezes. Você descobrir hobbies que você até então não tinha, você descobrir coisas que você não conhecia e você passa a acrescentar até na sua rotina, um hábito novo. Então, eu acho que essa é a essência de viajar. E por essa paixão, viajando cada vez mais, foi através das milhas que eu encontrei uma forma de viajar mais e com mais conforto. E a partir disso, aos poucos, isso foi se tornando um negócio, ao passo que outras pessoas foram perguntando, como é que eu faço? Eu gostaria de fazer essa viagem também. E aí eu fui ajudando os amigos, e depois os amigos dos amigos, até que chegou um ponto que eu pensei, não, a gente precisa oficializar isso, precisa se tornar uma empresa, para poder ajudar de uma forma melhor na viagem das pessoas. E foi assim que surgiu a Premium Travel, como uma grande família, apaixonados por viagem. Isso é uma coisa que para você estar no mundo das milhas é preciso, né? Mesmo aquelas pessoas que só operam, né? Compram, vendem e tudo mais. É muito difícil você não se apaixonar pelo mundo das milhas.
ao mesmo tempo que você se apaixona por viagens, porque as oportunidades realmente são inúmeras e às vezes até destinos que você nunca cogitou em conhecer, né? Eu tenho várias histórias de alguns destinos que eu nunca pensei em conhecer, mas que por uma oportunidade, seja um sweet spot, né? Seja uma disponibilidade ali, aquelas disponibilidades mágicas, que você simplesmente diz, poxa, mas é tão barato que acho que vale a pena conhecer, né? Não deve ser ruim, o que é que vai ser? Vai ser uma oportunidade de conhecer. Então, eu acho que é algo que acaba acontecendo. E eu acho que isso é muito também do que você, José, deve ter experimentado, né? Você tem um grupo de disponibilidades. Como que você chegou no mundo das milhas? Há quanto tempo? Como que foi a sua experiência entrando no mundo das milhas? O mundo das milhas, de fato, quem é que não gosta de economizar, né? de ter uma economia ali no bilhete aéreo, na hospedagem. Mas para mim se iniciou mais ali no período de pandemia, aquele período que a gente precisou ficar preso dentro de casa, aquele desejo de voltar a viajar, onde a gente teve um tempo para parar, estudar e ver as oportunidades que de fato existiam nesse mercado de milhas. Antes da pandemia eu até viajava, muitas vezes era ali com bilhete pagante, usava um pouco de milhas, eu não tinha aquele conhecimento a fundo do que esse mundo podia nos proporcionar. E aí, ali na pandemia, a gente começou a ver que fazia muito sentido o uso das milhas, principalmente para bilhetes ali em classe executiva, que pagante tem um valor geralmente um pouco mais elevado, às vezes distante da realidade de muitos, mas quando a gente fazia as contas ali, a gente que vem da área de exatas, de engenharia, faz a matemática e vê que o valor que você vai gastar em milhas ali passa a ser acessível comparado ao valor de um bilhete pagante, a gente começou a aprofundar no tema. E aí surgiu a ideia de apresentar justamente essas datas. Quais são as datas que a gente consegue viajar barato utilizando milhas? Que a gente via poucos perfis ali na internet abordando esse tema. Existem muitos cursos, como acumular milhas, mas como gastar eu via que era uma dor de muita gente. E tinha muitas milhas, mas não conseguia encontrar a vaga, não conseguia encontrar a data. Então a gente começou o nosso Instagram ali procurando essas datas e postando essas disponibilidades. Para você quer voar para a Europa, vai estar barato em tais dias do mês. E a gente passou a fazer isso com uma certa recorrência, até que um ano depois a gente abriu esse grupo de alertas ali, né, onde o pessoal recebe essa disponibilidade de uma pesquisa que a gente faz ali no momento, né, uma disponibilidade real que a pessoa pode pegar simplesmente aquela data, as suas milhas e fazer a emissão. Então eu entrei nesse mundo ali, na pandemia, aquele desejo de viajar. Foi na pandemia também que veio o meu primeiro filho, também chamado José Neto. Eu sou Júnior, ele já é o Neto. E a gente até fez um Instagram para ele de Neto Viajante. A gente já visitou 35 países com ele, Caramba. Graças aí à ajuda das milhas e muito dos voos em cabine executiva. Então, é algo que viajar, né, traz muitas experiências, assim, não só sua, assim, mas esse link com a família, enfim, é algo extraordinário. E tudo isso está sendo possível ainda pelo mundo das milhas, né? É um mercado aí que ele é dinâmico, você precisa estar sempre se atualizando, mas tem grandes oportunidades ainda. Eu concordo plenamente. Eu acho que realmente, assim, o mundo das milhas, muitas vezes, ele pode parecer só uma oportunidade de você viajar e viajar barato, mas efetivamente ele consegue fazer com que você viaje mais, né? Não só viajar mais barato, mas viajar bem mais. E eu acho que isso representa bons momentos que a gente acaba passando, né? Eu tenho várias histórias e eu acho que bastante conectado com o que você falou, eu acho que eu queria ouvir alguma história. Qual que foi uma viagem que você diz assim, cara, essa foi uma viagem que, sei lá, que você jamais pensou em fazer e acabou fazendo por uma oportunidade, ou uma viagem que foi super marcante, não sei, a primeira viagem do seu filho, enfim. Alguma viagem que você diz assim, cara, essa viagem, quando eu penso em algo que o mundo das milhas me proporcionou, eu penso nessa viagem. Conta um pouquinho pra gente. Cara, a gente fez uma viagem, na verdade o Neto Viajante não ficou em casa, mas foi só eu e minha esposa. Quando surgiu uma disponibilidade ali de uma cabine de primeira classe, exclusiva, que é muito difícil de se encontrar, e a gente encontrou e disse, não, vou emitir, que foi o voo entre Los Angeles e Sydney na primeira classe da Qantas. Difícil de achar uma disponibilidade, a gente encontrou duas,
E aí, de imediato, já corri ali para o atendimento do WhatsApp da Latam e a atendente, por incrível que pareça, de primeira também encontrou as 2 vagas e disse, vou emitir. Então, a gente emitiu aquele trecho ali inesperado, numa data inesperada enfim, e graças ao conhecimento a gente foi monitorando também, tanto é que a volta a gente só fechou faltando dias para a nossa viagem de ida. Então, foi uma experiência ali que depois a gente fez Austrália, Nova Zelândia e Ilhas Fiji. Então, foi na segunda gestação da minha esposa, no baby moon dela, né? Então, foi algo especial para a gente. E foi proporcionado também ali pelo mundo das milhas, né? Um bilhete ali que aproximadamente 10% do valor pagante foi o custo que a gente teve comprando ali as milhas da Latam para fazer essa missão com a parceira Qantas na primeira classe. Então, eu elencaria essa aí, por ser inesperada. Essa é uma disponibilidade que eu também tenho bastante vontade de fazer. Você emitiu com bastante antecedência ou foram aquelas disponibilidades de última hora? Cara, eu acho que foi uns 4 meses de antecedência que apareceu. E aí deu para se programar aí ainda, né? Então, a gente acabou saindo de Azul, de Recife para Flórida. E da Flórida pegou um voo para Los Angeles, fez uma pernoite lá. E fez esse voo direto lá para Sydney, mas foi mais ou menos esse tempo aí de antecedência. É interessante como a flexibilidade ela é bastante importante, né? Isso é algo que eu sempre gosto de trazer, que quem está no mundo das milhas, quem está viajando com milhas e quer boas oportunidades, não é muito diferente de quem está viajando procurando boas oportunidades em dinheiro. Às vezes você quer viajar, mas você só pode viajar na sexta e você tem que voltar no domingo. Dificilmente em dinheiro essas datas, esses horários vão ser mais baratos em dinheiro. E no mundo das milhas isso não é diferente. Dificilmente você vai conseguir. Então, a grande vantagem é você ter a possibilidade de encontrar valores ainda melhores, mas é bastante importante ter flexibilidade. Então, é interessante você ter falado que a minha passagem de volta eu só emiti quando estava bem próximo, poucos dias antes do voo chegar. Isso, assim, é uma característica bastante relevante. Eu emiti, inclusive, agora recente para o Réveillon. A minha passagem de volta da viagem, eu emiti para o Réveillon. Eu voei na madrugada do dia 31 para o dia 1º. Então, a gente passou a virada do ano dentro do avião. E a nossa passagem de volta, a gente emitiu a caminho do aeroporto. Nossa. A gente estava a caminho do aeroporto quando surgiu a disponibilidade e a gente fez a emissão da passagem de volta. E assim, no meio do caminho eu até emiti uma tarifa reembolsável, porque eu tinha intenção de talvez ficar mais alguns dias, e fiquei esperando para ver se aparecia outra disponibilidade para poder estender aquela viagem. Então assim, isso mostra o quanto é importante você ter flexibilidade a partir do momento que você está fazendo uma emissão por milhas. Entretanto, você citou um exemplo de algo que é extremamente raro, né? Uma disponibilidade numa cabine premium da Qantas, nesse voo saindo dos Estados Unidos para a Austrália. Mas isso mostra que essas disponibilidades realmente existem, né? Algumas pessoas falam, essas disponibilidades não existem, elas nunca aparecem, mas elas existem, elas são possíveis. Só que efetivamente você precisa ter uma constância, né? Ficar buscando ali com uma certa frequência e ao mesmo tempo ter flexibilidade para aproveitar quando ela aparece. Mas me conte, Ingrid, a gente estava conversando um pouco antes aqui em off, você estava falando de algumas viagens. Eu quero saber, tem alguma viagem que marcou, que você diz, essa foi a viagem que quando eu penso em algo que o Mundo das Milhas me propôs, me proporcionou, eu penso nessa viagem? Eu acho que se eu pudesse resumir milhas em uma palavra, essa palavra seria oportunidades. Porque é isso que as milhas significam para grande parte das pessoas, né? E para mim, não só como empresária, mas para as minhas próprias viagens, ela me proporcionou várias oportunidades. E a primeira, você pediu a primeira que vem à mente, né? Sem dúvida, também foi uma experiência de primeira classe, assim como a do José. Foi uma viagem para Frankfurt. A gente saiu de Guarulhos para Frankfurt, na Alemanha, na primeira classe da Lufthansa. E, assim, foi a primeira vez que a gente fez uma viagem de primeira classe. E foi a hora que eu percebi, caramba, né, o quão distante o conhecimento em milhas, o mundo das milhas, me fez chegar. Ter aquela experiência que até então eu sequer imaginava que eu poderia ter, né? E como você falou, é importante não só o conhecimento, como uma certa flexibilidade também. Então, foi uma primeira experiência inesquecível. A gente também estava celebrando seu aniversário. Então, a gente bateu parabéns, a tripulação foi extremamente atenciosa.
E, por coincidência, estávamos sozinhos na cabine da primeira classe. Então, realmente foi uma experiência única. A comissária até fez uma brincadeira, né? Disse, aqui vocês vão fazer o jantar, aqui vai ser o aposento para dormir e descansar, aqui vai ser a sala de estar. E brincando desse jeito descontraído, mas realmente foi o que acabou acontecendo, né? A gente teve, basicamente, a experiência de um voo 100% privativo, com toda a atenção de uma tripulação extremamente carinhosa com a gente, né? Foram muito atenciosos em relação à data especial que a gente estava comemorando. E conhecer um país que eu também tinha muita vontade de conhecer, que era a Alemanha. Eu só tenho boas lembranças da Alemanha, foi uma experiência sem igual. Então, a primeira viagem que me veio à mente, também uma experiência de primeira classe, o destino foi a Alemanha, pela Lufthansa. E vocês falaram sobre destinos, né? Eu acho que destino é algo também bastante relevante. Acho que alguns destinos, eles são praticamente inalcançáveis, né? Algumas rotas, principalmente para a gente que está aqui no Brasil, eles são muito difíceis de você conseguir fazer uma viagem para esses destinos. Os valores são extremamente altos. E eu percebo que o mundo das milhas, ele facilita isso, né? Ele permite, porque você consegue fazer conexões com diversas companhias sem pagar valores muito altos e conseguir chegar a destinos do outro lado do país, do outro lado do planeta, ou até mesmo ilhas, né, isoladas no meio do oceano. Então, assim, eu queria saber, tem algum destino que você considera um destino exótico que você conheceu, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer e que você acha que é relevante e que, talvez, na sua opinião, um dos principais motivos de você ter conhecido esse destino foi porque você conseguiu uma oportunidade através das milhas? Cara, destino... Eu elencaria aí nesse caso Seychelles, né? As ilhas ali na África, onde era tarifado ainda por 84 mil milhas com a Latam, 2 trechos na executiva da Qatar, né? Que é uma das melhores executivas do mundo. Então vamos de Q-Suite ali. Dessa vez o José Neto foi. E foi uma experiência incrível ali, passar são várias ilhas ali, onde a gente vai até numa mais remota ali, que a gente pega um ferry, passei mal ali no ferry, então eu tinha o ticket de volta do ferry, desisti, voltei no avião pequeno ali da Air Seychelles, então eu elencaria essa oportunidade aí, porque também veio ali de uma oportunidade de milhas, assim, a importância de você estar antenado ali, até de repente também estar num grupo de alertas para estar ciente do que é que está acontecendo no mercado, o que é que existe de oportunidade para você emitir, é muito importante para quem quer economizar e voar bem com milhas, né? Então, ali a gente emitiu por 84, assim como teve um voo agora que também foi baseado em promoção, mas do Cairo para Montevidéu, novamente vamos voar na Qatar, abaixo de 100 mil milhas da Latam. Essa viagem vai acontecer ainda em janeiro, então... Estando antenado ali, a gente encontra boas oportunidades. E você até falou um pouco antes ali da questão da flexibilidade, é importante para a pessoa pegar uma oportunidade dessa, mas eu diria que também que tem muita coisa ali no mundo das milhas que você consegue fazer também se programando, mesmo que você não tenha toda a flexibilidade do mundo, tem as férias ali em determinados períodos, tem muitos voos ali que a gente consegue, pelo menos em cabine executiva ali, são poucas vagas, né? Mas a gente consegue trabalhar ali quando a gente tem muita antecedência, ou então de última hora, quando aparece ali alguma oportunidade. Então é algo que, se você conhecer bem cada programa, dominar um pouco mais disso, vai ficar fácil você programar suas futuras viagens. Seria isso aí, Wesley, seria Seychelles. E você, Ingrid? É um destino exótico. Eu falaria que era em Perth, na Austrália. Mas foi um destino exótico que eu não cheguei a conhecer, né? Eu só emiti a passagem. É uma história engraçada, mas a gente não costuma planejar viagens com antecedência muito grande, maior do que 6 meses. Então, isso é mais ou menos o prazo que a gente leva para organizar as agendas. E aí, o que aconteceu foi que essa foi uma disponibilidade mais difícil de encontrar. A gente encontrou com quase 1 ano de antecedência para a Austrália, e como a gente não estava preparado para lidar com toda essa antecedência, a gente fez o que um bom
um bom ou mal, um ruim viajante faria, né? Deixou para de última hora. Então, a questão do visto da Austrália, a gente deixou para mais ou menos uns 2 meses antes da viagem. E aí, a resposta demorou um pouco mais do que a gente esperava. E a gente precisou cancelar a viagem. Então, até uma dica para vocês, gente. Não deixem o visto para de última hora. Mas foi a viagem assim, mais exótica até então que eu tinha planejado fazer. E a viagem mais exótica que eu planejo fazer, já emiti a passagem e que vai acontecer daqui a alguns meses, é para o Egito. Então, eu espero não perder prazos de vistos e outras demandas burocráticas dessa vez. Fiquem atentos, tá? Para ver o que vai acontecer. Egito é um destino polêmico, né? É um destino que alguns amam, outros odeiam, mas é um destino realmente bastante exótico. Acho que é uma característica. O José tem uma viagem também prevista para o Egito, para janeiro, né? Tem que se preparar aí, pelo que eu vi, tem que se preparar com guia, né? Tem que fazer tudo. O guia ele pega ali na porta do avião, passa pela imigração, porque senão você vai sofrer um pouco lá. Até falando do visto, você falou aí da Austrália, eu tive um meu até que saiu rápido o resultado, mas o meu foi negado e da minha esposa foi aprovado. Eu tive que fazer uma nova solicitação, anexando mais documentos. Mas é algo que, de fato, é muito importante, né? Quando você tem muitas viagens ali, tá vendo a regra de cada país e uns são vistos, faz tudo online, outros têm que ir em consulado. Então, é algo importante aí para ser levado em conta no planejamento. Eu concordo bastante. E eu acho que é interessante que vocês falaram, né, sobre os desafios da viagem e tudo mais. E aí eu acho que tanto a JetDeal, quanto a Premium Travel, quanto o grupo Executiva com Milhas, cada um resolve um problema diferente, né, um desafio referente ao mundo das milhas. E aí eu queria entender de vocês, qual que vocês acham que são os grandes desafios. Eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês sobre o desafio que o mundo das milhas tem hoje, o cenário que a gente passa hoje. Vocês entendem que tem um grande desafio, não existem vários desafios? Vocês entendem que algum desafio é maior do que outro? Enfim, queria ouvir um pouco de vocês sobre esses desafios e como vocês observam eles. Cara, falando do meu lado ali do Executiva com Milhas, né, onde nossa função é estar encontrando datas, as disponibilidades, que um ticket de executiva ali, ele é muito procurado. O grande desafio é diário ali, é justamente de encontrar essa disponibilidade, de fazer busca em várias companhias aéreas para estar oferecendo para o nosso cliente ali uma variedade de informações, né? Para que ele possa ter acesso a isso, consiga pegar essa data e realizar essa emissão. E por muitas vezes essas informações não são 100% precisas, né? Às vezes aparece uma disponibilidade em uma companhia aérea, não aparece na outra, às vezes a gente não tem a certeza que aquela disponibilidade é real. Então esse é o nosso grande desafio, de passar essa informação com precisão para o nosso público, para que eles também peguem essa data e já façam sua emissão. Não perca tempo ali com informações erradas ou informações ali... uma disponibilidade um pouco antiga, que quando você vai ver no site já não tem mais. Então, o nosso trabalho é de fazer a pesquisa ali no momento real, né? De fornecer aquela informação fresca e nova para os nossos usuários, para que eles consigam aproveitar ao máximo ali. Então, e se reinventar a cada dia, né? De ir estudando novos programas para tentar trazer oportunidades que às vezes a gente não está olhando. Como a gente recentemente, fazendo um curso no início desse mês, a gente começou a olhar ali a tabela da Europa Suma com parceiros da Aero Europa, com a SkyTeam. Então, viu uma boa janela de oportunidade para voar com a Air France, KLM, lá para a Ásia. 2 voos longos por um valor tabelado de 95 mil milhas da Suma, que se você comprar em promoções aí, você vai gastar R$5.500. Se você ver o valor pagante desse bilhete, vai ser lá em cima. Então, esse é o nosso grande desafio do cada dia, poxa, o que é que eu vou trazer de novo para o meu grupo hoje, né? O que é que eu posso trazer de interessante para que o pessoal continue engajado ali na nossa comunidade, que já tem um engajamento bem interessante entre os membros ali, porque tem muita gente com muito conhecimento, eles compartilham muitas informações interessantes lá. É verdade. Fala, Ingrid. Eu acho que
o maior desafio é sobre até um tópico que a gente estava falando um pouco mais cedo, o mundo das milhas é um mundo, né? E saber o que cada programa tem de melhor para te oferecer é o maior desafio, porque não basta só você ter aquelas milhas ali e ter um destino que você quer ir, porque cada companhia aérea tem um hub que ela atua mais, que ela tem melhores oportunidades. Tem certos aeroportos que ela vai ter uma maior disponibilidade de voos ou aeroportos que ela não opera. Tem a questão também do tipo do destino. Você quer ir para os Estados Unidos, você quer ir para a Europa, você quer ir para um destino mais exótico. Outro fator, a cidade que você mora. A cidade que você mora tem uma quantidade significativa de voos internacionais ou você depende quase sempre de uma conexão doméstica para você ir para outro país. Então, isso realmente, fazer todo esse link para aproveitar as melhores oportunidades, chegar nos seus destinos da forma mais confortável possível, é uma ciência. Então, quando a gente tem um suporte de profissionais, né, e foi com essa demanda que a Premium Travel surgiu, para dar esse apoio de pessoas experientes que estudam, acompanham e vivem aquilo todos os dias, né, daquela necessidade. Porque muitas vezes a vida de todo mundo é corrida, todo mundo hoje tem um tempo muito escasso. O tempo é o nosso bem mais precioso atualmente. Então, assim, será que toda vez que eu quiser viajar bem, por um preço mais acessível, vou precisar fazer todo esse estudo, toda essa análise? Então, eu acho que é através disso que os profissionais do mundo das milhas, eles têm a maior importância, sabe? De compartilhar um pouquinho do conhecimento que eles vão adquirindo ao longo do tempo e contribuindo com a viagem de outras pessoas que ou não têm interesse em se aprofundar tanto ou não tem aquele tempo disponível ali para estudar aquele mundo. Então, acho que esse é o maior desafio. Eu vejo que muita gente fala, né? Assim, a gente sabe que o mundo das milhas, ele é muito recheado dos famosos cavaleiros do apocalipse, né? Todo mundo diz, isso não vai passar de agora vai acabar, agora isso. E assim, eu tô nesse meio, eu acompanho o mundo das milhas já há bastante tempo, aí eu tô em 5, 6 anos aí monitorando, vendo. Os últimos 3, 4 aí foram os anos que eu fiquei realmente mais dedicado, acompanhando isso muito mais no detalhe. E eu vejo que o mercado, na verdade, ele se reinventa. Ele fica cada dia mais complexo, né? Mais avançado. Ele requer que você tenha um conhecimento maior a cada tempo, mas ele se reinventa. Oportunidades sempre surgem. E principalmente, assim, o diferencial é você estar informado, é você fazer parte de uma comunidade, é você ter bons profissionais lhe assessorando, é você estar realmente preparado para isso. E muitas vezes, eu acho que pagar por algo, seja um grupo de alertas, seja uma consultoria, seja uma agência de viagens, seja um buscador como o JetDeal, faz toda a diferença porque você consegue saber que você está sendo assessorado, que você está realmente fazendo um bom negócio. Ainda antes a gente estava conversando sobre um caso de uma pessoa que eu conheço que fez um aporte gigantesco de milhas em um determinado programa e ela tem um destino consideravelmente exótico. Ela quer ir para a Ásia. E saindo do Brasil, são poucas companhias aéreas que vão para a Ásia. Obviamente tem várias com conexão, mas algumas delas têm pouca disponibilidade. E com milhas isso é ainda mais difícil. E a pessoa fez aporte em milhas num programa que não tem muita disponibilidade ou quase não tem disponibilidade para esse destino. Então, isso mostra que é uma pessoa que não tinha o conhecimento, não tinha profundidade daquele conhecimento e, consequentemente, agora vai ter uma boa dificuldade para conseguir fazer a sua emissão, já que optou por um programa que tem uma disponibilidade bastante escassa. Então, assim, a minha dúvida para vocês em relação a isso é: vocês acham que essas consultorias, esses cursos, grupos de disponibilidade, e até você, José, como um grupo de disponibilidade, você entende que o seu produto agrega valor? Eu imagino que você pense dessa forma, mas o que você acha que o seu produto pode entregar de mais valor para o seu cliente? E você, Ingrid, o que você acha que a sua agência, né, o seu serviço, pode entregar de maior valor para o seu cliente, né, como cliente final, porque ele vai se beneficiar das milhas da mesma forma. Então eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Cara, hoje a gente está vendendo para o nosso cliente ali tempo, né? Ele ele vai receber na palma da mão as principais rotas aí saindo do Brasil para a Europa, Estados Unidos, a própria Ásia.
quais são as datas que ele vai encontrar aquele bilhete em executiva e qual o valor em milhas e de qual programa. Então, em vez de ele estar perdendo tempo ali fazendo aquela busca, eu entrego isso de mão beijada ali na palma da mão dele no grupo de WhatsApp. Mas mesmo assim a gente vê que a parte do conhecimento é importante, né? Justamente para, como você falou, né? Saber para onde eu devo direcionar meus investimentos. Devo comprar milhas do programa A, B ou C. Então, até isso o nosso grupo auxilia, porque a gente mostrando esse mapa de disponibilidades, o nosso cliente, com o tempo, vai conseguir traçar a estratégia dele de acúmulo. Tem gente, às vezes, que também não tem nem tempo para isso. Aí contrata, às vezes, um gestor de milhas, alguém que vai assessorar ele em todo esse processo. Tem gente que quer ir atrás do conhecimento, então um curso é interessante. Tem gente que não quer ter esse trabalho, aí tem uma agência que vai fazer toda essa parte para ele, desde a busca, a emissão e o acompanhamento da viagem, né? Então é um mundo diverso e vão existir todos os tipos de clientes e de pessoas. E o que a gente tem para oferecer ali é isso. Como ela falou ali, o tempo é um dos nossos principais ativos e a gente precisa valorizar isso. Por isso que o pessoal lá paga uma mensalidade para receber essas datas, né? Então, esse é o nosso propósito também. Eu acredito que, além da questão do tempo, que o José muito bem já pontuou, o nosso principal diferencial é que nós somos viajantes, assim como os clientes da Prima Travel. Então, a gente realmente vivencia aquela experiência, sempre buscando um tom avaliativo, um tom de atualização, porque esse mercado muda o tempo todo. As disponibilidades, elas mudam o tempo todo. Então, existem várias formas de você chegar para os Estados Unidos em classe executiva. Mas o que cada forma tem a te oferecer? Qual é a que tem o maior custo-benefício? Qual é a que a prioridade é o conforto? Qual é a forma que você tem o menor número de conexões, dependendo de onde você está saindo? Então, eu acho que uma agência que tem esse tipo de conhecimento, que não só vende o produto, como vivencia aquilo e passa pelas dificuldades que os viajantes passam também, né? Muitas vezes, quando a gente vai para um destino pela primeira vez, a gente encontra inúmeras novidades, burocracias, que às vezes você só consegue descobrir quando você realmente chega no destino, questão de localização. A internet é um grande aliado nesse planejamento, mas, infelizmente, nem sempre é o que resolve 100% dos seus problemas. Então, você realmente precisa de uma experiência prévia para poder fazer daquele momento da sua viagem que você tanto esperou, criou expectativa, que você se dedicou e investiu também naquilo, aquele momento, seja em amigos, em família, ou até uma viagem solo, para que você tire o máximo de proveito daquela oportunidade. E eu acredito que é isso que a gente da Premium Travel tem a oferecer, assim, a viagem o mais extraordinária possível. Deixa eu só falar uma coisa também, como a gente está falando muito do tempo, Sim. da importância do tempo, né? Eu não poderia deixar de agradecer ao Wesley pela construção desse buscador magnífico que é o JetDeal, né? Porque o que ele dá de economia de tempo para mim, para minha equipe, nessas buscas que a gente faz, seja de 30 dias ou anual, não está no gibi, né? A gente consegue buscar ali 1 ano de disponibilidade no calendário de uma companhia aérea, utilizando software como o JetDeal. E eu posso dizer, como a gente olha vários outros do mercado, o de Wesley é o que entrega mais velocidade. Então, a gente ganha tempo nisso aí e consegue entregar para os nossos clientes ali a disponibilidade de uma maneira mais rápida. Então, fica aí a parte do agradecimento em relação... Como a gente está nesse tema de tempo, né? Já abordar isso aí. Eu penso que o mundo que a gente vive hoje, as pessoas não têm tempo, né? Para nada. A gente cada dia tem menos tempo disponível para fazer as coisas. E a partir do momento que a gente consegue usufruir da melhor forma possível desse tempo, a gente está sendo eficiente. E todo o processo, né, de organizar uma viagem, ele envolve várias etapas. E uma dessas etapas é a busca da passagem, né, a melhor disponibilidade. E eu acho que se você quer ter uma disponibilidade satisfatória, você precisa realmente gastar tempo, investir tempo ali procurando essa disponibilidade, até que você encontre aquela disponibilidade que você tanto quer. Eu cito bastante o exemplo da disponibilidade para os Estados Unidos, porque a gente tem, acho que foi até um gancho interessante que a Ingrid trouxe, a gente tem diversas formas de chegar nos Estados Unidos, né? Eu particularmente já voei em
praticamente todas elas. Acho que eu só nunca voei na Latam, nunca fui de Latam para os Estados Unidos. Mas, assim, as experiências são completamente diferentes em cada companhia aérea. A United tem um perfil completamente diferente. E detalhe, eu tô falando aqui de todas em classe executiva. United Polaris é uma experiência completamente diferente da American Airlines Flagship. Da Flagship First da American Airlines também é outra experiência completamente diferente. A Avianca já é uma experiência completamente diferente. E assim, tem pessoas que gostam. Copa Airlines também tem muita diferença. Qual foi a melhor experiência que você teve? Então, eu sou suspeito, né? Não é por acaso, mas eu sou Team United. Eu acho que, na minha visão, a United é a que oferece a melhor experiência como um todo, né? A melhor cabine, um serviço de bordo bom, uma comida boa, um atendimento, uma tripulação boa também. Os lounges internacionais. Os lounges deles são incríveis. Particularmente o lounge de Chicago e o lounge de Houston são excepcionais. Então, assim, eu gosto bastante da United, mas eu acho que a Delta, ela oferece um produto muito, muito bom, mas ela ainda tem aeronaves antigas, que precisam, pelo menos as que operam no Brasil hoje, são aeronaves antigas. A disponibilidade de cabine não é muito grande, são poucos assentos de classe executiva, então, consequentemente, tem baixíssima quantidade de vagas para emissão. E eu acho que eles podem melhorar um pouco no quesito refeição. Eu acho que a comida, às vezes, é muito boa, mas às vezes são pratos um pouco exóticos demais. E aí eu penso que a United, muitas vezes, ela tem um cardápio mais... que eu posso dizer, equilibrado. Um cardápio que agrada a todos os públicos, que sempre vai ter alguma opção. Entretanto, eu poderia dizer que uma das melhores feijoadas que eu já comi foi a bordo de um voo da Delta. Companhia aérea americana. Exato. Foi realmente uma surpresa. Isso é um diferencial da Delta, né? Ela sempre, nas rotas saindo do Brasil, elas sempre disponibilizam, quando você faz com antecedência, quando você escolhe a refeição antes do momento do embarque, um prato tipicamente brasileiro, né? Então, aí tem a feijoada, ocasionalmente tem a muqueca, tem outros pratos também, até do Nordeste a gente já encontrou algumas opções de pratos assim. Então, eu acho um toque especial que a Delta tem de ter esse pensamento, assim, a gente tá saindo dessa rota, então vamos ter um prato em homenagem àquele país. Eu nem sei se essa é a intenção deles, mas para mim foi a sensação que passou dessa experiência de todos os voos ter sempre uma opção de um prato que a gente tá, de certa forma, familiarizado aqui no Brasil e principalmente no Nordeste, né? Eu sou metade baiana, então quando eu cheguei num voo indo para os Estados Unidos, a companhia era americana, e uma das opções era a moqueca de camarão... Com dendê. Com dendê de verdade. Então, assim, eu realmente fiquei surpresa. Então, é um diferencial deles também, isso. Realmente. Isso é bastante diferenciado. E eu diria que, assim, um grande ponto na minha visão, que é um benefício interessante, é o fato da Azul, por exemplo, ter voos saindo aqui de Recife. Para quem é do Nordeste, é bastante, assim... Não vou dizer que é ruim, porque a gente tem uma boa experiência, né? O aeroporto de Guarulhos tem uma infraestrutura muito boa para quem está viajando internacional. Mas às vezes você está precisando fazer uma viagem mais curta, ou você está com criança, não tem muito tempo disponível, você quer ali uma conexão mais próxima, você quer um voo mais curto, e você ter a possibilidade de sair diretamente de Recife, por exemplo, para os Estados Unidos, é bastante interessante. Então é uma experiência que eu gosto. A gente tem alguns voos marcados com eles nessa rota, e eu acho bastante interessante, é uma oportunidade legal. E o serviço brasileiro, a gente sabe que é sem igual, né? Por mais que existe o padrão europeu, né, de qualidade e tudo mais, e requinte, mas o serviço brasileiro, ele tem o seu diferencial. Então, as experiências que a gente teve voando com a Azul foram experiências muito boas, muito agradáveis, uma tripulação muito, muito calorosa, né? Todas as vezes. Então, eu gosto bastante disso. Mas eu acho que um ponto relevante, já que você falou sobre Jet Deal e a gente está falando sobre possibilidades, assim, o que você acha que, tirando a questão do tempo, né, mas pensando muito mais em funcionalidades, o que você enxerga em relação aos produtos, ao produto da Jet Deal e o que ele oferece para vocês,
que seriam funcionalidades que fizeram a diferença, assim, para o produto de vocês, coisas que vocês passaram a ter acesso, informações, algo que você realmente enxerga como a maior entrega de valor, além de efetivamente o tempo, dentro do produto JetDeal. Wesley, eu vou ter que falar do tempo de novo, porque velocidade realmente importa e o JetDeal entrega isso. Eu diria que a maneira que o JetDeal apresenta os resultados, apresenta as informações, é uma maneira muito mais amigável que os outros concorrentes, no intuito de é fácil você visualizar ali a quantidade de vagas, qual a companhia aérea está operando com a logomarca. Isso nem todas mostram dessa maneira tão clara e fácil, né, de fácil acesso. Por exemplo, na Ibéria ali fica bem interessante ali com trechos casados ou a própria quantidade de vagas mesmo, que é um fator muito importante quando a gente está tratando de executiva, porque tem muita gente que às vezes está com uma família de 3, 4, 5, 6 pessoas, tem o sonho de viajar de executiva com milhas e sempre esbarra ali na dificuldade de quantidade de vagas que a companhia aérea disponibiliza, né? Então a gente sabe que tem algumas rotas que a gente consegue uma disponibilidade maior. Então isso o JetDeal traz para a gente de uma maneira muito mais simples essa informação. E também a possibilidade de você, com um simples clique, ser redirecionado para o site da companhia aérea para realizar sua emissão. Então, esses fatores eu acho que eu elencaria como os principais ali da ferramenta, né? Que hoje é a nossa principal ferramenta quando a gente se trata de pesquisa ali para o grupo de disponibilidade. E você, Ingrid? Você entende que tem alguma funcionalidade que fez bastante diferença para a Premium Travel enquanto agência? Alguma funcionalidade de JetDeal que você entende que fez bastante diferença para vocês? Com certeza. Só como o José muito bem já mencionou, o fato de você poder pesquisar vários meses seguidos uma passagem, isso otimiza o seu atendimento, o tempo de resposta, de uma forma que não dá nem para mensurar. Porque se você for num site, né, você vai ter que pesquisar dia após dia. Imagina se você está verificando uma disponibilidade um pouco mais difícil de encontrar, como uma viagem para a Austrália em classe executiva, ou até para um outro destino mais exótico. Você precisa de um alcance maior. Então, não é você pesquisando todos os dias de uma semana que vai fazer você conseguir encontrar aquela passagem com certa facilidade. Então, se você tem um programa que te fornece um alcance maior, que você consegue pesquisar vários meses seguidos e ter uma noção de como estão as disponibilidades naquele destino que o cliente está pedindo, isso otimiza não só para o cliente, como empresa. A gente consegue ajudar mais pessoas de uma forma ainda mais rápida. Então, esse, sem dúvida, é um dos principais diferenciais. E o outro é a interface. É uma interface muito simples, objetiva, fácil de usar. E até para passar as informações dos voos para os clientes também. Sabe? Olha, então, esse voo é aqui, tem essa quantidade de conexões. A gente consegue, às vezes, muito simples, tirar um print e ter todas aquelas informações que o cliente precisa, obviamente, naquele momento que ele está fazendo a escolha do voo, né? Porque aí, quando se decide por aquela passagem, a gente precisa de mais detalhes e aí é organizado um orçamento de uma maneira um pouco mais formal. Mas naquele momento analítico mesmo, de escolha da passagem aérea, ele facilita muito por ter essa interface fácil, não só para o usuário, como para o cliente final também. Eu costumo dizer, quando eu converso com algumas agências e até alguns assinantes mesmo, que não são agências, mas são viajantes frequentes, que a JetDeal, ela nasceu para resolver uma dor. Eu estava nesse meio já há um certo tempo, já assinava alguns buscadores do mercado, assim, alguns mais antigos, outros buscadores mais novos, alguns gringos, outros brasileiros, e eu sempre ficava com a mesma impressão. Esse buscador, ele não me dá todas as informações que eu preciso. Eu sempre precisava buscar no lugar A, no lugar B, no lugar C, para poder ter todas as informações que eu precisava. E o nosso buscador, ele tem o objetivo de ser a solução, de realmente concentrar todas as informações em um único local, de modo que o usuário ele possa avaliar e
decidir efetivamente pelo aquele voo. E eu acho que, para mim, e aí eu sempre digo isso, que foi uma funcionalidade que eu fiz pelas agências e pelos viajantes frequentes, mas sendo bem sincero, era algo que me incomodava ao emitir uma disponibilidade da Copa Airlines, não saber qual a aeronave que vai operar aquele voo. E praticamente nenhuma companhia aérea mostra essa informação. Praticamente nenhuma. Você tem que depois ir em outros sites pesquisar essa informação para saber qual é a aeronave. E a gente sabe, né? As pessoas que estão no mundo das milhas sabem que a Copa Airlines ela tem vários tipos de aeronave e só um dos tipos de aeronave que eles operam que possui a classe executiva com a cama, né? Com assento que vira a cama completamente. E é muito difícil você encontrar disponibilidades. Obviamente, existem aeroportos, existem rotas específicas que, na maior parte dos casos, é uma aeronave com essa configuração, uma aeronave moderna, mas existem rotas que são muito difíceis de você encontrar essa disponibilidade. E eu ficava bastante frustrado, porque toda vez que eu encontrar, eita, achei uma disponibilidade. Peraí, mas deixa eu ver se essa aqui é aeronave com a Dream ou não. E olhar, não é com a Dream, então vamos para a próxima. Eita, não é com a Dream, vamos para a próxima. E eu gastava muito tempo procurando isso. Eu dizia, como assim? Nenhum buscador pensou em mostrar essa informação. E essa foi uma funcionalidade que eu coloquei no nosso buscador, eu produzi isso junto com o nosso time desde os primeiros dias, e hoje essa informação ela existe em todas as nossas buscas. Todos os nossos buscadores, em todos os programas de companhia aérea, eles exibem a aeronave que vai operar aquele voo. Algumas dessas companhias aéreas, alguns programas de fidelidade, eles não mostram essa informação no próprio programa, mas a gente busca essa informação e exibe. Então, isso, na minha visão, como usuário, tirando um pouco o crachá e olhando como usuário, como viajante, facilita bastante a minha vida, porque eu vou fazer uma emissão usando milhas na Azul Interline, agora a Azul foi pelo para mundo. sempre, foi pelo mundo, sei Azul lá, pelo mundo. Azul pelo mundo, né? Ninguém nunca vai parar de chamar de Interline, né? Não adianta. Ele não mostra essa informação. E aí você encontra lá 20, 30 disponibilidades e a gente não sabe qual é a aeronave. Então você tem que pesquisar em outro lugar para saber se aquela aeronave realmente é a aeronave que possui a executiva Dream. E a gente já exibe essa informação lá na sua busca diretamente. Assim também como no caso da Iberia, né? Era bastante frustrante para mim, porque eu via que a Iberia ela não permitia a busca de cabine mista. Então, se tinha um trecho em executiva, mas o outro trecho não tinha, você não conseguia emitir aquela passagem. Ela até aparecia, mas você não conseguia a emissão. E aí, de um tempo para cá, a Iberia liberou essa possibilidade e a gente adicionou isso como uma funcionalidade, a possibilidade de você ter as cabines mistas exibidas. Então, lá você vai ver quando é cabine executiva do início ao fim e também quando é cabine mista. E aí vem um ponto que, na minha visão, é um dos mais relevantes. Muitas companhias aéreas que permitem cabine mista, você pode ter o trecho internacional em classe econômica e um trecho doméstico, às vezes, dentro da Europa, por exemplo, em classe executiva. E aí você está, às vezes, pagando uma tabela fixa, um valor de classe executiva, mas, na verdade, você vai voar em classe econômica a maior parte do voo. E o nosso buscador ele exibe para cada trecho qual é a disponibilidade efetivamente de cabine naquele trecho. Então, se eu estou emitindo cabine mista, certo, mas qual é a cabine de cada um daqueles voos? E hoje a gente exibe essa informação de modo que você possa ter certeza, se você está fazendo uma emissão com um voo mais longo e um voo mais curto, que efetivamente o voo mais longo você vai estar voando em classe executiva e o voo mais curto você vai estar em classe econômica. Então, ele mostra isso individualmente. Eu acho que isso é algo bastante relevante. E assim, não sei se você tem alguma funcionalidade que vem à cabeça, qualquer um dos dois, de algo que vocês pleitearam, né? Alguma funcionalidade que vocês falaram, seria legal a gente ter isso. E a gente trabalhou e trouxe essa funcionalidade. E aí eu queria entender se isso realmente agregou valor para vocês, ou alguma funcionalidade que vocês não pediram, mas que a gente porventura trouxe ainda assim, e que tenha agregado valor de alguma forma para o negócio de vocês. Tenho sim. Quando ela estava falando, eu queria ver à mente justamente essa questão das aeronaves, mas você já abordou muito bem esse tema aí, que é algo que para a gente facilita bastante, porque a gente sabe que tem algumas companhias aéreas que vende classe executiva, às vezes é num avião menor ou num avião maior, como é o caso da Avianca, ou às vezes a gente está em busca de uma primeira classe ou executiva ali no A380, por exemplo, que é um avião de 2 andares, que tem um bar dentro do avião.
Então, o JetDeal traz essa informação do modelo da aeronave, que eu acho que é bem interessante. Essa eu acho que não foi eu que pedi, mas você que trouxe, que eu achei muito interessante, foi a questão ali da Smiles, na busca, que você faz a busca em econômica e ele mostra ali quais as datas, quais os voos, que no mesmo dia tem também um voo em classe executiva que pode te dar a possibilidade de um desconto ali para comprar a classe executiva como um upgrade, né? Então, é algo que a gente tem visto ultimamente na Smiles, quando a gente encontra uma data com o mesmo voo em classe econômica e classe executiva. Se você seleciona a econômica, você ganha um desconto na classe executiva. E o JetDeal traz essa informação de uma maneira bem simples ali na sua busca. Você basta buscar em classe econômica e aparece o símbolozinho top ali de upgrade. E tem facilitado nossa vida. A gente, inclusive, fez alguns alertas no nosso grupo de disponibilidade com essa funcionalidade do upgrade. Que legal. No meu caso, foi a quantidade de assentos disponíveis. Né? Saber a quantidade de assentos é fundamental quando você vai fazer um orçamento para alguém, porque tá viajando uma família de 4, de 6 pessoas ou de 2 pessoas. Tudo bem, aquela disponibilidade existe, mas às vezes aquela disponibilidade só existe para um assento. Então, se está viajando em casal, já não atende mais aquele cliente. Então, você saber já quantos assentos tem disponíveis, não só para aquela venda ou para aquela viagem pessoal que você está fazendo, mas até para você saber próximas disponibilidades, próximas pessoas que te abordarem naquele período próximo ali, ter uma noção da flexibilidade, do que você consegue fazer naquele trajeto, isso é um diferencial. Então, foi algo que eu questionei no início, porque inicialmente só tinha um programa com essa informação, obviamente porque existiam vários desafios, né, para fornecer essa informação em outros tipos de programas também, mas vocês não deixaram esse desafio impedi-los de conseguir trazer essa informação. Então, eu sou muito grata, porque isso, sem dúvida, é um diferencial muito grande de vocês também. Obrigado. Realmente, assim, isso é algo que a gente tem feito bastante, tentar trazer funcionalidades como essa que o José trouxe, né, do upgrade, funcionalidades que realmente viram o jogo. E eu acho que a gente está se aproximando aí dos nossos minutos finais, né? Temos alguns minutos ainda, mas eu acho que esse período, eu queria que a gente falasse um pouco sobre as oportunidades, né? O que a gente tem de oportunidade hoje no mercado e considerando essas oportunidades, a gente discutiu um pouco sobre como a gente pode usar os nossos produtos, né? Como a Premium Travel pode oferecer essas passagens para quem não opera hoje efetivamente no mundo das milhas, mas tem vontade de viajar. Como a JetDeal pode facilitar para um viajante encontrar essa disponibilidade. José também pode falar um pouco sobre como o grupo, né, do Executiva com Milhas pode compartilhar essas disponibilidades. Enfim, falar um pouco sobre oportunidades interessantes e oportunidades que vocês entendem que são oportunidades estratégicas, né? São disponibilidades realmente pouco conhecidas e que estão sendo bem relevantes no momento. Eu queria ouvir um pouco de vocês em relação a isso. Cara, do meu lado, eu vou falar a questão de você estar antenado, né, a receber ali na palma da mão a notícia de uma promoção, a facilidade que hoje a gente tem de comprar esses pontos e em seguida já emitir é muito grande. Então tem experiências, como você mesmo citou, da primeira classe ali da Lufthansa, que aparece de última hora. Você recebendo isso na palma da sua mão, você consegue emitir um voo de primeira classe seja só para a Europa, como também até ir para a Ásia. Tendo essa flexibilidade, você consegue comprar os pontos e ligar na TAP, já fazer a emissão e ter uma experiência de um bilhete extremamente caro por um valor atrativo. Tá atento a programas aí internacionais, né, como o Flying Club da Virgin Atlantic, o próprio Suma, que a gente falou aqui, trechos para a Europa, para Espanha e Portugal ali por 50 mil milhas, para a Ásia por 95 mil milhas. Então você está inserido um pouco nesse mundo das milhas e atento a essas oportunidades, você com certeza vai viajar mais e melhor. Isso é uma certeza que eu tenho ali quando a pessoa entra no mundo das milhas e busca esse conhecimento e corre atrás dessa informação. Como eu diria, um caminho meio que sem volta, né? Então, seria isso do meu lado. São alguns bilhetes ali que são emissões excelentes que eu julgo, né? Por exemplo,
tabela fixa da Latam, como para voar catar ali entre Europa e Oriente Médio e Ásia, ou Oceania, cabines de primeira classe, sai ainda um valor bem atrativo ali, com tarifas de 114 mil milhas, 144 quando você vai ali para a Austrália, né? E tá atento a essas oportunidades que o mundo das milhas te proporciona, né? E eu julgaria mais essas experiências, né, de primeira classe. E o grupo traz não só, né, essa parte do bilhete aéreo em si, mas às vezes a gente até brinca, né, que ponto não é só, às vezes, para viagem. A gente pode usar esses pontos para hospedagem, pode usar esse ponto para experiências, né? Então, tem programas como a AOL, que muita gente conhece, que vai te dar a experiência aí da Roland Garros. Semana que vem estou indo para Paris, vou atender a 2 dias lá com pontos da Wacol, jogo de tênis. Já tive 2 anos atrás na Fórmula 1. Tem programas de pontos de hotéis como Marriott e Hilton, que também tem leilões ali de experiências. Então, você abrir às vezes um pouco a cabeça que os pontos podem ser utilizados não só para passagem aérea, mas também para experiências e hospedagens. Enfim, seria mais isso aí. Complementando um pouco da transformação que o Executiva com Milhas faz, eu queria até aproveitar esse momento, José, para agradecer. Como viajante, muito antes de eu sequer sonhar na questão da agência, quando eu comecei a me interessar por esse mundo, o seu grupo, ele trouxe um conhecimento de uma forma muito fácil, muito acessível e otimizando um tempo muito grande. E grande parte das nossas primeiras viagens a gente organizou com informações do seu grupo. Legal. E você sempre disponível para ajudar, não só se prendendo àquela disponibilidade que você coloca no grupo, mas para conversar no privado, tirar alguma dúvida, trocar ideia. Então, como você muito bem pontuou, é uma comunidade, né? Não é só um grupo que você tá lá, coloca a informação e cada um faz o que achar melhor com aquela informação. Mas sim de compartilhar ideias. Outras pessoas que estão lá no grupo também têm outras áreas que eles têm mais expertise, eles acabam ajudando uns aos outros. Então, eu acho que você resolve uma dor do viajante de uma maneira muito competente e com muito profissionalismo. Então, eu queria agradecer a você por toda a contribuição que você fornece no mundo das milhas. Sem dúvida, é um diferencial muito grande. Obrigado. Gratidão a palavra. Valeu. Eu acho que é bastante relevante, e a gente estava falando um pouco sobre isso aqui em off, em relação a alguns grupos de disponibilidades que muitas vezes eles focam bastante em concentrar disponibilidades de outros grupos, né? E assim, falando bem antes da gente se conhecer, né, da época que eu só acompanhava os grupos, eu percebia que muitas vezes alguns grupos eles postavam informações, disponibilidades que já não existiam mais. E eu ficava bastante frustrado, porque eu digo, que eles acabaram de postar essa disponibilidade e essa disponibilidade já não existe mais. Em poucos minutos aquela disponibilidade já não está mais lá. E era bastante estranho e eu comecei a avaliar. E aí, conforme eu fui participando de cada vez mais grupos, eu fui percebendo que algumas pessoas elas se especializaram em compartilhar informações de outros grupos. E aí, consequentemente, quando a informação vem de um grupo X, passa pelo grupo Y, depois vai para o grupo Z. Quando efetivamente essa informação chega no grupo que às vezes você tá, que geralmente são grupos com mais pessoas e com preços menores, a tendência é que essa informação ela já não esteja mais tão atualizada, né? Já seja uma informação antiga e, consequentemente, às vezes aquela disponibilidade já não existe mais. Então, eu acho que é bastante relevante você estar em um grupo que efetivamente busca essas disponibilidades, que efetivamente descobre que elas existem. Você encontrar informação, encontrar disponibilidade em tempo real faz bastante diferença. E aí eu acho que isso se conecta muito com a disponibilidade de alguns buscadores que a gente tem, principalmente buscadores estrangeiros, né, internacionais, que permitem você buscar disponibilidades de passagens, mas essas disponibilidades, em sua maioria, elas são disponibilidades antigas. Alguns até mostram lá, né, essa disponibilidade foi vista a última vez há 2 dias, há 1 dia, há 3 dias. E essa informação ela é uma informação desatualizada. Dependendo da emissão que você vai fazer, e aí isso vale para o grupo, isso vale para os buscadores. Dependendo da disponibilidade e da emissão, ela pode ser uma emissão muito concorrida. Então,
poucas horas que aquela informação vem a público, as pessoas já buscam ali, já vão fazer a emissão. E isso é uma coisa que eu percebo no seu grupo especificamente, que as disponibilidades que você traz são disponibilidades sempre atualizadas, muito novas assim. Sempre que eu vejo alguma disponibilidade e tento fazer a emissão, eu sempre vejo a disponibilidade ainda lá. E ocasionalmente, quando eu vejo que a disponibilidade não está mais, eu vejo que as pessoas falam lá no grupo, já emiti, quem bobeou perdeu. Geralmente as pessoas até brincam lá quando tem 2, 3 vagas, porque acabam emitindo muito rápido. Eu lembro de uma disponibilidade primeira classe que você postou, e eu acho que menos de meia hora as disponibilidades não existiam mais. E aí todo mundo no grupo, eu emiti, reservei pelo Viaja Fácil e tudo mais. Várias pessoas emitiram, inclusive eu emiti também uma volta em primeira classe com a American Airlines. E eu acho que isso é bastante relevante quando você tem uma disponibilidade como essa, que é muito escassa, né, primeira classe. Quando essa disponibilidade for recompartilhada em outro grupo, muito provavelmente ela não vai existir mais. E aí, consequentemente, as pessoas não vão conseguir fazer a emissão. Então, eu acho que é bastante importante você saber a efetividade daquilo. Seja assinar um grupo de disponibilidade que efetivamente tem as informações em tempo real, seja contratar um buscador, como o nosso buscador, que vai efetivamente prover informações em tempo real. E aí eu acho que até para quem é agência, isso é ainda mais crítico, né, Ingrid? Você dá um orçamento para o seu cliente e depois o seu cliente dizer, não, tudo bem, eu quero fechar, e você fala, não existe mais essa disponibilidade. Infelizmente, a disponibilidade não existe e tal. Enfim, acho que é um pouco disso. Sim, isso é algo que pode acontecer. Mesmo que a disponibilidade tenha surgido naquele momento, ela pode, durante o processo de emissão daquela passagem, a disponibilidade não existir mais ou o número de vagas reduzir. Mas, obviamente, quando você já está num grupo que reposta informações de outros grupos, essa chance aumenta drasticamente do que você tendo aquela informação ali de primeira mão. E, principalmente, né, quando a disponibilidade acaba porque pessoas do grupo emitiram, é diferente de uma disponibilidade simplesmente acabou, porque quando chegou até você ela não existia mais. Então, é importante a gente ter cuidado de quais grupos de alertas se participa, não só como viajante, ou seja, qual for a finalidade do seu conhecimento em milhas, porque, de fato, você pode querer otimizar seu tempo e acabar perdendo seu tempo ao mesmo tempo, né? Dedicando energia àquilo que já não está mais disponível. É verdade. E é um tema até bem polêmico, né? Porque a pessoa copiar uma informação e enviar para um outro grupo no qual ela está tendo um ganho financeiro, eu acho isso completamente errado, né? Onde de um lado tem uma pessoa que está ali trabalhando, que está rodando o software, anotando as datas, ter terceiros que façam isso. Eu confesso que no início eu esquentava muito a cabeça com essa questão, mas hoje em dia eu vejo que muita gente visualiza que o nosso grupo ali entrega a questão da informação atualizada e de momento, que é extremamente importante. Não adianta nada você receber um alerta, for lá olhar e não ter mais. E a gente sabe que muitas dessas disponibilidades, elas não duram muito tempo. Principalmente a gente está num grupo ali hoje com 1.300 pessoas. Tem gente ali que é dono de agência, que já transfere isso para um grupo de clientes oferecendo. Então, não dura muito. Então, é importante, sim, nesse mundo, no meio, principalmente da bilhete executivo e primeira classe, você ter essa informação de momento e atualizada. E, de fato, tem sites estrangeiros que ajudam muito nessa questão de mapeamento de disponibilidade, mas às vezes não é informação atual, não é precisa e não tem tudo lá. Às vezes você encontra lá um terço do que quando você roda ali no JetD uma busca de 1 ano, você encontra 3 vezes mais e uma informação atualizada e mais fiel. Então, às vezes, quem está só se baseando num site desse, que tem essa informação num banco de dados lá que não é 100% atual, pode estar perdendo a oportunidade de um bilhete que está lá disponível, que não está lá no sistema deles, né? Então, isso, você ter acesso a essa informação atual e real é bem importante, eu diria, para o nosso meio, né? Principalmente para quem está em busca ali desses bilhetes mais específicos. É verdade, eu concordo plenamente. E assim, eu acho que esse mercado, ele tem um desafio adicional,
que é o desafio da oportunidade, de você estar pronto para aproveitar a oportunidade. Então, às vezes, alguém tem o sonho, né? A gente tem bastante vontade de conhecer a Austrália. A gente teve essa viagem que acabou sendo cancelada e a gente vem monitorando ela desde então. E é importante você estar preparado para fazer a emissão na hora certa. Então, às vezes, você receber aquela disponibilidade ali e não estar preparado para fazer a emissão, ou seja, não possuir as milhas no programa de disponibilidade necessário, programa de fidelidade que está disponível aquilo ali, ou até mesmo você ter informações sobre aquele destino, sobre a melhor rota. Acho que essas informações elas são bastante relevantes, e aí eu acho que é importante você ou fazer parte de uma comunidade que possa te prover essa informação. Obviamente, se você estiver disposto a entender, né, a estudar aquilo, porque também não é algo tão simples, ou você realmente contratar uma agência, né, uma assessoria que vá te dar esse suporte e te orientar sobre aquilo. Eu acho que isso é algo que eu sinto bastante em alguns dos nossos assinantes que mencionam que não entendem, não sabem como chegar, não conhecem as disponibilidades, enfim, não sabem qual que é a melhor companhia para chegar em alguns destinos. E eu menciono que o mundo das milhas, ele sempre tem truques. E eu acho que é importante saber que esses truques, eles podem ser truques reais, né? Efetivamente, algo que a companhia aérea deixou por um motivo específico e isso vai fazer sentido para a gente de alguma forma, ou às vezes esses truques eles podem ser um pouco exagerados, então promessas muito milagrosas. E aí eu sempre falo que o mundo das milhas ele esconde alguns desses segredos. Às vezes algumas pessoas tentam vender uma história que não condiz muito com a realidade. Então, eu consigo emitir China por R$2.000 e tal. Certo. Como que você consegue emitir China por R$2.000 em classe executiva? Eu vou comprar 50 videogames com promoção bonificada, vou vender os 50 videogames, vou bater o lucro da milha e vou esperar uma promoção de 100% que não acontece há 3 anos, aí vou transferir. Assim, a grande pergunta e algo que eu sempre falo é qual que é o desafio que você vai ter que enfrentar para conseguir atingir aquele resultado. Quando você faz parte de uma comunidade, ou quando você tem uma agência, quando você tem uma estrutura que está te suportando em relação a isso, você consegue efetivamente saber se aquilo é factível, se aquilo é plausível. Sim. E acho que por diversas vezes eu discuti tanto com você quanto com a Ingrid sobre as disponibilidades, por exemplo, de Hidden Cities, né, da Delta. Isso foi algo que ficou bastante famoso há uns meses atrás e acho que foi algo que a gente conseguiu entender como isso funcionava e conseguimos extrair bastante resultado, né, bastante oportunidades. A gente viajou acho que 2 ou 3 vezes nessas oportunidades, utilizando esse cenário com a tabela fixa da Latam extremamente vantajoso. E às vezes as pessoas falam, isso aí não é possível. Isso é possível, mas você precisa ter um nível de conhecimento maior. E eu lembro que na época, algo que a gente fez e que a gente faz até hoje, em vários cenários, é sempre criar ferramentas para automatizar e facilitar a vida do nosso usuário. E aí na época até, eu lembro que eu montei uma força-tarefa, né, com o José. Falei, José, vamos listar todos os aeroportos que a Delta voa e vamos checar esses aeroportos se realmente eles ainda têm operação. E a gente começou a listar esses aeroportos. E a partir daí a gente rodou um buscador, a gente criou um buscador, né, exclusivo dentro da JetDeal para encontrar disponibilidades em todos os aeroportos. E a partir daí a gente criou uma lista de cidades que eram cidades que tinham essas disponibilidades. Então, isso permitiu otimizar o tempo do nosso usuário a efetivamente saber quais cidades poderiam ter disponibilidade. E aí foi nessa época que se descobriu, né, Key West, por exemplo, como uma disponibilidade que tinha bastante. Qual que era aquela outra disponibilidade que era no centro dos Estados Unidos? GBV, eu acho. Tinha Harrisburg. Tinha um no sul, no Texas. Mas só para você ver, né, a diferença... Harlingen, né? Harlingen. A diferença de um desenvolvedor de software para um mero mortal. Enquanto eu ficava ali no mapa, olhando todos os voos que a Delta fazia e olhando um por um, tentando fazer a pesquisa ali no site da parceira na Virgin, achava um, Wesley, achei esse.
3 dias depois, sei lá, um dia depois, o Wesley, tá aqui a lista de todos os aeroportos que você pode encontrar disponibilidade. Tá bom. Então, foi uma descoberta e tanto, né? Pena que teve mudanças ali na regra da tabela fixa, né? E agora tá somando trecho por trecho, mas foram bons momentos. É aquilo que você falou da importância de estar numa comunidade. Você tem que estar... Você participando ali de um grupo, você poderia ter aproveitado essa oportunidade que hoje já não existe mais. Então, a gente vê muito isso no mercado das milhas, né? Por exemplo, a Flying Club ali, 42 para a Alemanha. É algo que a gente não sabe até quando isso vai durar. Estava até recebendo relato de algumas pessoas que não estão conseguindo nem emitir mais no call center. Eu não sei se procede essa questão. Então, você está antenado nesse meio é muito importante para justamente pegar essas oportunidades aí. É verdade. Você quer falar alguma coisa? Você aproveitou essa também ou teve alguma outra que você aproveitou? Aproveitei a de Key West, claro. Inclusive, aeroporto de Key West, adorável. A tripulação de lá, a Palm equipe Beach de também, lá. né? Muito bom. De Palm Beach De também. Key West vai para Atlanta, É Atlanta. Legal. É muito legal. Do West Palm Beach também, as pessoas muito simpáticas. E ajuda a gente a sair um pouco desse foco, assim, dos aeroportos mais conhecidos, mais turísticos, e interagir um pouco realmente com aqueles aeroportos que recebem, de certa forma, menor atenção, e interagir com pessoas daquela cultura, se esse é o seu objetivo da viagem também, se conectar com novas pessoas. Então, sem dúvida, é um diferencial. E quando você não tem tempo para se manter atualizado, para estudar nesse mundo, né, é essa dor que eu tento resolver todos os dias como agência. Não só a questão da emissão, né, porque o problema de longe é apenas o momento da emissão, mas também com o monitoramento do voo, porque o voo ele pode sofrer várias alterações, independente se você está emitindo um voo para daqui a uma semana ou para daqui a um ano, ele pode surgir várias alterações, e muitas vezes pode vir por um e-mail que você passou despercebido, ou uma pendência que você deixou de fazer, como eu mencionei, a rotina de todo mundo é corrida, né? Então, quando a gente tem uma agência que está monitorando aquilo para a gente, e não só nos orienta, nos ajuda a fazer a modificação, como de fato o faz. Então, às vezes, poupa também a questão do tempo de você ligar, ficar horas no telefone com a companhia aérea para fazer esse ajuste e saber qual opção você também escolher, porque às vezes você sai de um voo direto para um voo com 3 conexões. Será que essa é realmente a melhor opção para você naquele momento? Então, quando você tem uma equipe especializada e saindo um pouquinho até dessa experiência do voo em si, mas do aeroporto, né? Você tem acesso às salas VIPs quando você está viajando em cabine premium, seja executiva, seja primeira classe. Onde for que você faça conexão naquele voo ou no seu destino que você está partindo daquele ponto, você sempre vai ter acesso à sala VIP, a não ser que não exista naquele aeroporto. Mas falando de uma escala assim global, é muito difícil que isso aconteça em aeroportos internacionais, não tem nenhum tipo de sala VIP. Você tem acesso e muitas vezes você não sabe que você tem acesso. Ou você não sabe qual sala você tem acesso. E nem sempre essa disponibilidade está acessível para o viajante. Né? Às vezes, até a gente, como viajante, assim, há mais tempo, né? A gente tem, às vezes, alguma dificuldade de, peraí, mas está dizendo que é essa sala aqui, mas será? Tem um horário de funcionamento daquela sala também. Então, às vezes, quando uma sala está fechada, tem outra que você tem acesso também, seja pelo bilhete, seja por um cartão de crédito. Então, você ter toda uma equipe que está acostumada a lidar com aquela situação e lidar de uma forma profissional e já te orientar, você já vai na sua viagem sabendo, esse lounge aqui vai estar aberto, eu tenho o direito a acessar, eu vou curtir tantas horas de aeroporto, né? E qualquer intercorrência que surgir durante a sua viagem também. Orientações de hotéis, orientações de trechos. Como eu mencionei antes, a gente vivencia, a gente também é viajante. Né? Então, muitas das dificuldades que você encontra naquele momento, a gente já identificou lá atrás e a gente já consegue te ajudar de uma maneira muito mais rápida e efetiva. Então, respondendo até uma pergunta que você fez algum tempo atrás e a conversa fluiu muito naturalmente, essa é a principal dor que a gente busca resolver e ajudar as pessoas a fazer com que as viagens, como a gente sempre acaba pontuando no Instagram, sejam extraordinárias, né? O tão quanto forem possíveis. É verdade. Eu acho que é interessante que, assim, o mundo das milhas, ele às vezes também cria alguns mitos, né? Algumas coisas que as pessoas falam que é mito,
ou às vezes não é mito, né? Por exemplo, eu conheço alguém que consegue emitir passagens da Emirates em primeira classe usando milhas Smiles. Já conseguiu. Não sei se ainda é possível, mas conseguiu no passado, por exemplo. Eu conheço casos de pessoas que emitiram passagens, acho que Air China, se eu não me engano, foi Japan Airlines, não lembro, alguma companhia aérea asiática usando milhas Latam. Eu sei que eles são parceiros, tá lá no site, mas assim, eu só conheço uma pessoa que já conseguiu fazer essa emissão. Então eu acho engraçado que o Mundo das Milhas ele cria esses mitos, né? A gente, eu já ouvi falar que é possível, mas será que realmente é? Eu não conheço ninguém que fez, e eu acho que isso também se conecta com a relevância, né? Desses mitos, de você saber, de você estar em comunidade, você consegue saber se isso realmente é possível ou não. E eu acho que um grande mito que eu sempre ouvi falar e descobri que não era mito, era verdade, inclusive vou voar algumas vezes usando essa disponibilidade, muita gente não sabe que ela existe, é a possibilidade de você emitir um voo da Azul usando milhas TAP, inclusive em classe executiva. Isso é algo que antes da pandemia era normal, né? Tinha baixíssima disponibilidade, mas existiam essas disponibilidades, e conforme o tempo foi passando ali durante a pandemia, essa disponibilidade desapareceu, e de um tempo para cá ela voltou a acontecer, mas isso é basicamente uma lenda, quase que uma lenda urbana no meio das pessoas das milhas, né? E eu tenho conseguido usar essa disponibilidade com uma certa frequência, e eu acho que isso é bastante interessante porque é uma oportunidade escondida que as pessoas de maneira geral não sabem que existe, mas se você está em comunidade, você consegue fazer as pessoas usufruírem desse benefício, realmente aproveitarem aquilo sabendo como é possível, né? Qual que é o segredo. E aí eu acho que por diversas vezes a gente já conversou, né, eu e o José, sobre disponibilidades controversas, né? Algumas que a gente sabe que tem, mas ninguém nunca conseguiu. E a gente fica sempre tentando encontrar um padrão para saber como emitir, né? Como fazer para efetivamente encontrar essa disponibilidade. Tem alguma que você lembra, José, Ingrid? Cara, tem. Primeiro falando disso, né? Esse mundo de emissões era algo que era para ser uma ciência exata, né? Que tem a disponibilidade, você tem lá a quantidade de milhas, vai lá e emite, mas na prática não é. Tem muitas das emissões que a gente às vezes vai precisar ligar para um call center, não tem lá online disponível. Então eu já sofri muito, por exemplo, para emitir uma tabela fixa com a British. Foram várias rotas, várias tentativas, e a gente acabou conseguindo uma primeira classe ali entre Londres e Estados Unidos, a taxa ali um pouco alta, mas muitas outras... Com milhas Latam. Milhas Latam, exato. Você conseguiu? Isso, foi Londres, Newark, já faz um tempo, uma primeira classe. Caramba. Mas... Ou aquilo, né, de o atendente encontrar uma disponibilidade, mas depois diz que o voo está não confirmado, não consegue emitir. A própria Emirates com a Copa, Connect Miles, a gente conseguiu, depois de várias tentativas, falando com vários atendentes, muitos negando, dizendo que não estão emitindo mais com a Emirates. Um atendente lá chamada Daisy prontamente encontrou a disponibilidade, fez a reserva, pediu para ligar com 6 horas para confirmar a reserva e fazer o pagamento, e a gente conseguiu um bilhete de 82.500 milhas Connect Miles. Caramba. Fazendo Rio-Dubai no 777 e de Dubai para Hong Kong no A380. Caramba. Então, foi uma baita emissão. A gente, até a segunda atendente, quando a gente foi finalizar, colocou um terrorismo dizendo que, olha, esse bilhete da Emirates pode ser cancelado, viu? Você tem certeza que você quer prosseguir? Eu disse, vamos tentar nesse preço. Então, tá até hoje ativo, mas é só para março do ano que vem. Então, vamos ver se até lá ele vai ficar ativo. Então muita gente me pergunta sobre esse aí, mas foi aquilo, foi muita tentativa e erro, passando por vários atendentes, até que uma disse não, emite sim, e não posso pesquisar para o destino final, preciso pesquisar trecho a trecho para montar a sua reserva e daqui a 6 horas você ligar. Então quando a gente trata de emissão via call center, que depende de atendimento humano, a gente vê muito erro atrelado a isso, às vezes até na própria Latam ali, tarifação de tabela fixa, de atendente tarifar de uma maneira errada, a mais, a menor, a maior. Então, tudo isso
é algo que precisa de muito cuidado e muita atenção, e às vezes precisa de uma certa insistência, né? Todo mundo que vai ter também aquilo que a gente falou de tempo para estar atrás disso. Então, eu queria até também elogiar o trabalho das agências quando se trata em emissões com milhas, porque às vezes é um trabalho e tanto de você estar ligando num call center, esperando horas para ser atendido e o atendente não encontrar a disponibilidade que a gente sabe que existe. Então, de fato, é algo que há uns anos atrás eu também vendi algumas passagens, mas disse, não, eu não tenho esse poder todo de gestão, porque é aquilo que você falou, né? Tem que acompanhar o cliente ao longo do todo o processo de check-in, de viagem, ao longo da viagem, e isso é de tirar o chapéu para quem tem esse tipo de gestão, de atendimento a esse cliente. Mas seria mais essa aí, de emissões mais difíceis ali na tabela fixa da Latam, da própria Emirates na Copa, que eu já enfrentei, né? Eu sei que tem vários casos aí espalhados nesse mundo da internet. E você, Ingrid, já teve algum caso muito difícil, assim, desses que você teve dificuldade para fazer a emissão, que você realmente sofreu um pouquinho para conseguir emitir? Eu lembro que você comentou sobre esses voos da Delta, né? Alguns voos desses da Delta que você fez emissão para alguns clientes. E aí, como foi? Foi realmente desafiador? Eu acho que o que chamou mais minha atenção em relação à dificuldade é realmente a questão da TAP. Né? É uma emissão muito boa, uma oportunidade muito boa. Já tenho vários clientes que tiveram ótimas viagens, porque a Azul é uma excelente companhia brasileira. Então, mas realmente, quando você depende desse atendimento humano, fica difícil. É tentativa e erro. Às vezes você liga e você, caramba, eu vou conseguir resolver na primeira tentativa. Você comemora. Mas às vezes é na terceira, na quarta e por aí vai. O quão a sua equipe, né, tiver treinada e tiver convicta que aquela disponibilidade existe e tiver tempo para se desprender aquela emissão daquela passagem ali. Então, eu acho que isso de tá aqui, mas você precisa ligar e tem toda uma questão dos bastidores também para você conseguir emitir essa passagem. Então, é uma dificuldade grande. É um pouco de resiliência, né? Resiliência, é verdade. Acho que a gente está chegando nos minutos finais. Eu queria agradecer vocês terem vindo aqui hoje. José veio de bastante longe, né, para conversar com a gente. Isso, praticamente ele só fez atravessar a fronteira. José acaba que é nosso vizinho aqui, então a gente teve a oportunidade de conversar um pouco aqui, compartilhar um pouco da experiência. E eu acho que algo bastante relevante desse meio das milhas é que as pessoas, elas vivem realmente em comunidade, né? As pessoas realmente se ajudam, né? Se apoiam bastante. Obviamente, a gente sabe que sempre existem aquelas pessoas mais egoístas e que tentam se aproveitar de uma coisa ou outra, mas de maneira geral as pessoas se apoiam bastante, né? É realmente uma comunidade. E aí eu acho que é bastante importante você realmente fazer parte de uma comunidade, né? De um grupo de pessoas que estão realmente alinhadas com aquele mesmo objetivo, né? Um objetivo de viajar mais, de viajar melhor, com mais conforto, pagando sempre mais barato. Acho que isso é bastante importante e acho que, como você falou, José, esse mercado, ele oferece também vários outros benefícios, né? Como as oportunidades de ficar em hotéis de luxo, pagando valores bem menores, as experiências, né, do All Accor. Eu já tentei algumas, infelizmente nunca consegui fazer nenhuma das emissões que eu queria. Eu lembro que ano passado eu tentei usando Esfera. A Esfera estava com uma mega oferta de um camarote privado da Esfera para o show da Taylor Swift no Brasil. E eu tentei fazer essa emissão e deu um problema no site, a minha reserva foi cancelada e eu não consegui fazer a emissão. Mas basicamente seria, acho que 20% mais caro do que um ingresso convencional, mas eu teria toda a estrutura de um camarote, open bar e tudo mais, uma mega estrutura. Então, assim, de fato, você tem oportunidades. Na época, a gente já tinha ingresso para o show e a gente estava tentando a oportunidade do camarote, mas para quem não tinha comprado o ingresso, não tinha conseguido, né, principalmente esses shows internacionais que são bem cheios, é uma nova oportunidade de você conseguir ir para aquele evento, né? Eu lembro que na Fórmula 1 foi um exemplo prático disso. Não existia mais ingresso para nada em lugar nenhum e eles abriram para a Fórmula 1 via pontos All Accor e foi uma mega experiência. Então, realmente, quem está acompanhando esse mercado, quem está acompanhando as oportunidades, acaba surfando oportunidades que vão além de efetivamente viajar, né? São experiências realmente diferenciadas. E aí, nesses minutos finais, eu queria criar hoje um padrão, né? Em
em todas as nossas edições, que seriam 3 perguntas simples. A primeira pergunta é sobre uma viagem que você ainda não fez e quer fazer, um destino. Uma companhia aérea que você ainda não voou e quer voar. E a terceira é uma viagem que você já fez e recomenda bastante. Que você diria que essa aqui é a viagem, pode ser clichê, pode não ser clichê, mas é uma viagem que você já fez e que você recomenda a qualquer pessoa que faça, porque foi uma experiência muito boa. Quem quer começar? Eu acho que uma viagem que eu quero fazer e ainda não fiz, é nesse ponto que ainda dói a Austrália, tá? Seria na Qatar, né, pela Q-Suite. Um dos trechos que a gente iria pegar. E o outro seria de primeira classe. Então, esse é o ponto focal de planejamento do momento. Uma companhia que eu tenho muita vontade de voar também é a Etihad, né? Porque a Etihad, ela realmente tem uma experiência de primeira classe muito diferenciada. E uma companhia aérea que eu já voei e tive uma experiência muito boa, como eu mencionei aqui, foi a Lufthansa, a experiência também da primeira classe. Eu acho que é realmente uma experiência sem igual. Eu acho que não existe muito isso da melhor companhia ou da pior companhia, depende muito do seu objetivo, depende das suas características pessoais, depende do que você prefere. Eu acho que isso é uma questão muito individual. Cada companhia tem um ponto forte e um ponto fraco para oferecer, né? Assim como o mercado de maneira geral. Então, eu acho que a minha preferida, né, por motivos pessoais também é a United. Eu acho que os lounges, eles se destacam bastante. Faz de uma conexão uma oportunidade, né? Faz da conexão um destino. Eu diria até dessa forma. Às vezes a gente quer, vamos um voo direto, muito mais objetivo. Tem não como encaixar as 2 conexões aí? Eu queria conhecer os 2 lounges, do lugar X e do lugar Y. Então, muda a experiência da viagem, né? E não só como a estrutura da cabine, obviamente, e toda a trajetória que a United representa. Então, essas são, respondendo suas perguntas em companhias aéreas, são essas que vêm à minha mente, né? E o destino que você recomenda? Destino que eu recomendo... Que você já foi e que você recomenda? Eu posso ser clichê? Pode. Porque eu falaria Flórida, porque realmente Flórida ela tem muito a oferecer, muito além dos parques e das compras. Tem várias outras cidades que não se fala tanto e que fornecem experiências incríveis, como até Deerfield Beach também, Coral Gables. Deerfield. Então, tem muito a ser explorado na Flórida. E também Chicago. Chicago é uma das minhas cidades favoritas dos Você tem Estados que escolher Unidos. uma, Ingrid. Não dá, assim não dá. Então, eu vou parar por aqui. E aí, José? Só me lembra aí a ordem das perguntas. Foram tantas nessa dança. Primeiro é uma viagem que você não fez e quer fazer, um destino e uma companhia aérea que você não voa ainda e quer voar. Tá, um local que eu tenho desejo de conhecer é o lado ali da Polinésia Francesa, Bora Bora, muito o clima de praia, né? Já tive em Maldivas e Seychelles, eu achei extraordinário. Minha família gosta dessa questão da praia, então a gente tem esse desejo de ir para lá. Sobre companhia aérea, eu já voei na Emirates, na executiva, mas eu tenho um objetivo de voar na Game Changer, na primeira classe. Então esse projeto pelo menos está meio caminho andado ali, os pontos Albacor estão sendo acumulados para ser enviado para Qantas, falta ver data aí, porque esse fica mais difícil de levar a família toda, né? Então, a gente está com uma bebê de 7 meses, está dando um prazo para ela crescer mais um pouco para que a gente consiga voar sem ela. E com a última, seria Aí agora que você sugere, a companhia aérea que você mais gosta e um destino que você viajou que você recomenda. Companhia aérea que eu mais gosto é difícil. Que eu tive experiências fantásticas aí. A própria First da Singapore ali no A380 foi algo de outro mundo, ali onde você tem praticamente um quarto, né? Para 2 pessoas, uma poltrona, uma cama, você abre a parede. Então essa foi a experiência mais fantástica que eu tive ali voando. É algo que às vezes a gente acha que está muito fora da nossa realidade, mas com
por exemplo, 45, 55 mil pontos ali do Amex do Santander, você consegue mandar para Singapura. Ou quem tem acesso a cartões americanos consegue enviar para o programa deles. Então, eu recomendaria essa experiência aí, uma vez na vida. E local, fico bem dividido aí entre Maldivas, já tive 2 vezes lá, pretendo ir talvez uma terceira ano que vem. É uma experiência em tanto, assim, você tá ali num resort, num bangalô, em cima da água. Eu recomendo isso para que você tenha essa experiência uma vez na vida. E também, meu pai é espanhol, então eu já viajei bastante pela Espanha, mas não só as capitais, mas as cidadezinhas ali no sul da Espanha, no norte, na Galícia. Então eu acho legal essas cidades que às vezes fogem das grandes metrópoles, né? Por exemplo, fugindo de Madrid, Barcelona, você descer ali para Valência, todo o sul ali de Granada, Sevilha, que a gente teve recentemente, foi uma experiência fantástica. Então eu elencaria esses 2 destinos aí. Então vocês podem perceber que é um problema comum dos viajantes não conseguir elencar só um destino. Só um local. Tá? Pelo visto, temos um grupo de viajantes aqui que não consegue chegar a uma conclusão. Como hoje é o episódio 01, né? Acho que eu devo fazer a minha resposta para essa pergunta também. Acho que se eu tiver que dizer a companhia aérea que eu mais gosto, acho que com certeza eu diria a United. Acho que é a companhia aérea que eu mais gostei de viajar como um todo. Por mais que eu tenha gostado bastante da Lufthansa, mas a United tem um espaço especial no meu coração. Acho que um destino que eu não viajei ainda, mas que eu tenho bastante vontade de ir é o Japão. Então acho que Japão é um destino que está na minha lista. A Austrália está na minha lista muito mais pela distância do voo, a oportunidade de fazer um voo extremamente longo, né? Fazendo essa conexão no Catar com destino final a Sydney, dá mais ou menos quase 30 horas de voo, né? Com uma conexão lá naquele lounge excepcional da Qatar. Inclusive eu até brinco que eu digo, eu só faço essa emissão se for o primeiro trecho na Q-Suite e o segundo trecho na First e não tem conversa. Se for diferente disso, eu não quero. Porque realmente, assim, é uma oportunidade de você fazer um voo de quase 30 horas. Então, eu realmente quero saber como é essa experiência numa cabine realmente diferenciada. Mas pensando em destino, né? Eu acho que um destino que eu tenho vontade seria realmente Japão. E aí, pensando em cabine, uma cabine que eu nunca voei, uma companhia aérea, efetivamente, que eu nunca voei e eu tenho vontade de voar, é a Etihad, aquela disponibilidade da The Apartment. Acho que é a cabine que eu tenho mais curiosidade, principalmente agora que eles estão voando com a 380 para Nova York, né? Então é um voo bem mais longo. Eu sempre falava, eu disse, caramba, essa oportunidade é muito boa, né? De Londres e tal, um valor até interessante, mas é um voo tão curto. Eu queria que esse voo fosse maior, tem que ser mais longo. E eu acho que eles me ouviram, porque eles tinham anunciado que eles iam liberar primeiro o voo para Paris, né? Primeiro ia ser Paris. E aí, do nada, o voo de Paris morreu. Eles nunca lançaram o voo de Paris no A380 e lançaram o voo de Nova York. Eu digo, acho que eles estão com uma escuta aqui em casa, né? Mas tá tudo certo. É a disponibilidade que eu monitoro todos os dias. Eu olho mais de uma vez lá, roda JetDeal. Os assinantes da JetDeal baixa essa disponibilidade, né? Muito baixa. Na verdade, a gente postou para Londres, tinha algumas datas, mas JFK eu peço pro pessoal olhar, acho que não tem. Eu rastreei, acho que um ano, agora recente, e de volta, acho que tem uns 3 dias mais ou menos que eu rastreei, um ano, e só tinha um dia com uma vaga. No A380, um dia com uma vaga. Uma vaga. Aí tinha outros dias com disponibilidade no 777, mas no A380 só tinha um dia com uma vaga. Então, realmente está uma disponibilidade bastante escassa. Mas é o que eu sempre digo, é importante você ter a constância, né? Você manter aquela busca frequente ali, ter ferramentas que te propiciam isso, né? Poder fazer buscas de longo prazo de forma rápida, facilita você encontrar essas disponibilidades. E aí, acho que pensando no destino que eu sugeriria, que eu indicaria para qualquer pessoa, eu acho que o brasileiro, por mais que... brasileiro, de maneira geral, ele vai muito para os Estados Unidos, mas eu acho que as pessoas, elas, de maneira geral, conhecem, a maior parte, 90% das pessoas só conhecem a Flórida,
E quem conhece um pouquinho mais, conhece Nova York ou no máximo ali a região da Califórnia. Mas eu diria que Chicago é uma cidade que eu adoro. E assim, no verão, Chicago é uma cidade incrível. No inverno não é uma cidade tão legal assim, porque lá faz bastante frio. É o inverno de verdade, assim, de gente grande. Mas no verão é uma cidade incrível, assim, a cidade se transforma completamente. É um lugar muito legal para conhecer e que tem um estilo de vida tipicamente americano. Um estilo de vida bem diferente do que a gente costuma ver na Flórida. Então é um lugar que eu recomendo bastante. Inclusive tem a possibilidade de usar pontos All para reservar. Tem um hotel da All que fica lá, parceiro da All, que fica lá em Chicago. Então tem a oportunidade de você usar milhas All, pontos All para fazer essa reserva de hotel. E dá para voar de United. Então, assim, é uma casadinha para mim fazer essa viagem. Ah, vamos para os Estados Unidos? Vamos, mas vamos dar uma passadinha em Chicago? A gente fica 2 dias, depois a gente segue viagem. Acho que é uma excelente oportunidade. Bom, acho que chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Acho que foi muito legal. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Acho que a conversa foi muito boa. Ingrid e José, vocês estão convidados a voltar. Venham mais vezes. Vamos conversar bastante. Obrigado, Wesley. Foi ótimo, viu? Obrigado pelo convite de ter vindo participar aqui nesse primeiro episódio. Então, foi um prazer imenso prestigiar aí esse podcast. Obrigada pelo convite. Foi um bate-papo muito descontraído, com bastante informações. Obrigada, José, também pela sua colaboração. E espero termos outras oportunidades para falarmos um pouco sobre esse mundo incrível das viagens. Vou pedir para deixar o @ aqui das redes sociais da Premium Travel, do Executiva com Milhas. Quem tiver interesse num grupo de disponibilidades, o Executiva com Milhas oferece todas essas disponibilidades, pode ajudar você a encontrar a passagem que você está sonhando. Se você não tiver tempo para usar um buscador ou para buscar por conta própria, é uma forma de você encontrar essa disponibilidade de forma fácil. E se você não quiser emitir a sua passagem, não quiser procurar, não quiser olhar grupo de disponibilidade, sempre vai ter a Premium Travel também, com valores excepcionais, né, de passagens em classe executiva e primeira classe. Todas essas disponibilidades que a gente conversou aqui, elas estão disponíveis lá. Então, se você tem interesse em fazer uma emissão em executiva ou em primeira classe, não tem milhas, não tem saco para procurar, ou se você encontrou uma disponibilidade e você não tem as milhas necessárias para fazer essa emissão, você pode entrar em contato com a Premium Travel, que eles fazem essa emissão para você e conseguem um valor bem interessante, ainda muito vantajoso em relação ao valor original que essa passagem teria em dinheiro. Então, agradeço a presença de vocês, agradeço a todos vocês que puderam assistir a gente hoje. Fiquem ligados, nosso próximo episódio deve acontecer em breve e deixem nos comentários pessoas que vocês queriam que estivesse aqui, que pudessem falar um pouco sobre milhas e discutir um pouco sobre as oportunidades desse mercado. Obrigado.